essa semana eu me deparei com uma simulação do mercado financeiro que me chamou muita atenção. A partir de um patrimônio de 500 mil reais investidos hoje na renda fixa, você já teria uma renda de 59 mil reais por mês na aposentadoria. É isso que está dizendo essa imagem que está na tua tela. Além disso, esse título pode se valorizar bastante no meio do caminho, chegando a possíveis 300%, 500%, e é isso que a gente vai falar hoje. Como é que isso acontece? Vale a pena investir nesse título agora? Mas que título de renda fixa é esse que a gente está falando? Bora pro vídeo que eu vou te explicar. Boa, vamos lá, e que história é essa que a partir de um patrimônio de 500 mil daria para gerar uma renda passiva de 59 mil? Ou um patrimônio de 80 mil daria para gerar uma renda passiva de 10 mil reais por mês? E antes que alguém já pense, ah Felipe, mas uma renda de 60 mil reais daqui a algumas décadas não vai ter o mesmo poder de compra que eu tenho hoje com os 60 mil. O ponto é que essa simulação que a gente te mostrou, ela traz uma renda já corrigida pela inflação, então são 60 mil reais a valores de hoje. Vamos checar isso aqui na prática, como é que funciona. Aqui no próprio site do Tesouro Direto, na aba do Renda Mais, você tem a própria simulação que o site faz para você. Então eu vou colocar aqui um cenário parecido com o meu. Eu vou fazer 33 anos esse ano. E aí imagina ali que eu quero me aposentar daqui a 20 anos, 53 anos. E a renda que eu estou buscando é de cerca de 50 mil reais. Vamos supor que eu tenho aqui uns 500 mil reais para investir hoje. Agora, ele vai me mostrar qual título que eu tenho que comprar. Seria um Tesouro Renda Mais, vencimento em 2045. E aí se a gente clica aqui em escolher, a gente vê a simulação da minha realidade para esse título. Então ele fala aqui, olha, com 500 mil reais que você tem hoje, não é suficiente para a tua renda que você quer de 50 mil. Agora, se você fizer mais aportes de 4.700 reais daqui até lá, aí sim é suficiente. Beleza? Ele me deu uma simulação de caso prático real com um título que está disponível na plataforma do Tesouro Direto ali. Só que aí vamos começar a mudar um pouco os cenários. Vamos imaginar então que eu quero me aposentar daqui a 30 anos e não daqui a 20. Então vou colocar aqui 63 anos e pedir para ele refazer o cálculo. Perceba que ele já me deu 10 anos de título para frente. Era 2045, agora está 2055. Com os mesmos 500 mil reais, agora o cenário já está um pouco diferente. Para que eu consiga a mesma renda já corrigida de 50 mil reais, eu precisaria fazer a aposta de 928 reais. É praticamente 4 vezes menos do que a primeira simulação, com 10 anos de diferença. E aí imagina que a gente aumenta ainda mais o prazo. Vamos falar de um horizonte de 40 anos agora. No momento em que eu peço para refazer esse cálculo, o Tesouro de 2065, quando a gente finaliza a simulação, o que a gente descobre é que sim, com 500 mil reais, eu já teria um patrimônio mais do que suficiente para receber essa renda de 50 mil reais por mês lá no vencimento em 2065. E o que a gente vê é que os 500 mil reais eles deram e sobraram aqui para essa renda do exemplo. Então vamos mudar um pouquinho, vamos colocar aqui 59 mil reais por mês, refazer esse cálculo e a gente ainda assim vai descobrir que com esse aporte de 500 mil reais, sem nunca mais investir nada nesse título, a minha renda passiva de 59 mil, praticamente 60 mil reais já vai estar ali contratada por esse título de renda fixa. Em outro cenário, uns 85 mil hoje, para uma renda de 10 mil reais por mês, também já seriam suficiente. Então você pode fazer essa simulação para qualquer realidade que você quiser. E aí você olha para isso aqui e pensa, esse título aqui é muito interessante para quem pensa no longo prazo. Só que não é só isso. Esse título de renda fixa que a gente está olhando, ele ganhou notoriedade, na verdade, pela possibilidade de ter uma valorização muito grande no curto prazo. E para te mostrar isso, inclusive, eu tirei um print do último vídeo do Thiago Nigro, lá do canal Primo Rico, que ele fez uma simulação para mostrar um pouco mais sobre isso. Depois dá uma olhada lá no último vídeo do Primo, mas o fato é que em algumas simulações a valorização pode chegar a 300 a 500% nos próximos 3 anos para esse título aqui. Ou seja, a gente tá falando de uma possibilidade de ter os 500 mil reais multiplicar por 6 vezes e se transformar em basicamente 3 milhões. Como é que isso aqui funciona? Por que que o Tesouro Direto pode ser que pague tanto assim? E para você entender por que isso é possível, a gente precisa lembrar que na renda fixa existem 3 tipos de possibilidades de taxa quando você vai investir. Aquela taxa que é pós-fixada, e ela tem uma rentabilidade sempre positiva, varia de acordo com a taxa Selic do nosso país. A gente também tem a possibilidade da taxa pré-fixada, é aquela que você já sabe quanto você vai receber desde o momento que você entra. Tesouro pré-fixado a 15%, isso é um exemplo de pré-fixado. E a gente tem os títulos atrelados à inflação, que vão ter uma taxa de rentabilidade de IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, IPCA mais 6, mais 7, mais 8. E aí o grande ponto aqui é que diferente de uma rentabilidade pós-fixada, quando a gente vai olhar o gráfico de rentabilidade do próprio CDI, que é um pós-fixado, a gente vê uma curva suave, sem variações para cima e para baixo. A rentabilidade é realmente sempre positiva. Agora, quando a gente fala dos títulos pré-fixados ou atrelados à inflação, a gente vê muita flutuação desses títulos. Eles podem se valorizar quanto podem se desvalorizar no meio do caminho. É isso que a gente vê nessa linha azul quando a gente olha para o IMAB, que é basicamente uma cesta que inclui vários títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação diferentes. Na prática, e de forma resumida, funciona assim. Imagina agora que você voltou para o começo do ano de 2023 e você queria comprar um Tesouro Direto IPCA+. Na plataforma, uma coisa que você encontrava era um título IPCA mais 6,07, como eu estou te mostrando nessa imagem. Nesse
caso, a gente tá falando do Tesouro IPCA mais 2029. Beleza, aí imagina que o cara foi lá, colocou um dinheiro ali nesse tesouro. Só que a taxa dessa remuneração, ela vai variando com o tempo, de acordo com a alta da Selic, de acordo com a variação da própria inflação. Tanto é que hoje, se você for olhar para o mesmo título na plataforma do Tesouro Direto, você vai ver o IPCA mais 2029 pagando 7,48 mais a inflação. Ora, então vamos ver o que aconteceu com quem comprou o IPCA mais 6 lá naquela data. Porque o fato é que ele tá travado numa rentabilidade de IPCA mais 6, só que tem muita gente comprando a IPCA mais 7 e tantos agora. E é justamente por isso que aquele cara do início de 2023, ele tá com uma rentabilidade acumulada de 18% nesse período. Beleza, 2 anos que ele comprou o título, ele tá rendendo 18%. Agora, o fato é que se a gente olha só para a inflação nos últimos 2 anos, a gente vê uma alta de mais de 10%. Ou seja, para ter uma rentabilidade realmente de IPCA mais 6 nos últimos 2 anos, a gente precisaria estar falando de algo como 26, 28% de alta, sendo que ele tá com 18 nesse momento, menos do que deveria. Tá, beleza, ele teve uma rentabilidade menor, só que isso poderia ser ainda pior. Imagina que o investidor tivesse pego a mesma taxa de IPCA mais 6, só que ao invés de ele comprar um título que vence em 2029, ele tivesse pego o título mais longo do Tesouro, que é o de 2065, que vence daqui a 40 anos. Olha o que aconteceu nesse mesmo cenário. Lá em 2023, as taxas desse título eram IPCA mais 6,42, e a rentabilidade desse investidor de lá para cá tá de menos 7%, ele tá perdendo dinheiro e ainda passando com várias flutuações para cima e para baixo nesse período. Então aqui a gente começa a concluir algo relevante. Ponto 1. Quanto mais distante do prazo de vencimento a sua renda fixa está, mais sensível ela é à variação da marcação a mercado. E é justamente essa variação no preço do título ao longo do tempo da renda fixa. O termo técnico que a gente tá falando aqui é duration de uma renda fixa. No caso do título IPCA mais 2029, a duration dele, a partir de agora de 2025, é exatamente 5 anos, que é o tempo que ele vai vencer. Agora, no caso do Tesouro Renda Mais 2065, esse título tem um fator a mais de complexidade, porque apesar do prazo dele ser em 2065, ele te paga uma renda durante 20 anos e ele acaba de verdade em 2085. Ou seja, a duration desse título vai ser algo próximo a 2070, aproximadamente 50 anos. Só que é justamente pela duration mais elevada desse título que a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro no curto prazo aparece. Lá no vídeo do Thiago Negro, o Gui Cadanhoto, que é um dos analistas do Grupo Primo, ele montou uma baita tabela com os cenários de rentabilidade a depender do que vai acontecer com a taxa do título daqui para frente. Caso a taxa desse título caia daqui para os próximos anos, saindo de IPCA mais 7 para IPCA mais 5 ou IPCA mais 4, a rentabilidade dos próximos 3 anos ela pode ser muito positiva. A mão do Thiago acabou escondendo aqui, mas entre 400 a 900% nos próximos 5 anos. Agora, num cenário onde a taxa fique ainda mais alta e ela vá para IPCA mais 8,5 ou IPCA mais 9, o cenário começa a ser de rentabilidades negativas nos próximos 3 anos, ou de rentabilidades muito baixas nos próximos 5. O ponto aqui é que quando a gente olha para o histórico de taxas de rentabilidade do Tesouro IPCA+, a gente vai ver que a última vez que ele chegou a bater algo como IPCA mais 7,8 foi lá em 2016. Num cenário onde o risco fiscal do Brasil estava ruim pra caramba, a especulação política começava a ser pessimista pro Brasil, ou seja, em cenários de incerteza como esse, a taxa Selic e a inflação sobem. Só que, mesmo assim, o máximo que a rentabilidade do Tesouro IPCA+ chegou foi em 7,8. E pouco tempo depois a taxa voltou, ela não escalou para algo como IPCA mais 9. E aí fica a pergunta, será que daqui para frente a gente pode ver os títulos do Tesouro para IPCA mais 9 e IPCA mais 10? Ou a probabilidade é muito maior dele voltar para IPCA mais 6 e IPCA mais 5? Dito isso, será que seria a hora de investir pesado nesse Tesouro Renda Mais? Agora, será que vale muito a pena? É isso que eu vou te mostrar aí como fazer um investimento inteligente. Até porque eu sei que muita gente olha justamente para essas rentabilidades possíveis de 300, 500, 800%. E aí o investidor quer correr para colocar esse título na carteira, mas a verdade é que existe uma forma certa de fazer isso. Isso passa por considerar inclusive os teus objetivos pessoais da tua carteira. Cada carteira de cada investidor é um caso à parte. E isso não tem nada a ver com renda fixa ou renda variável. Mesmo quem investe 100% em renda fixa, com as estratégias certas, sabendo a hora de comprar e de vender um ativo, dá para ganhar bastante dinheiro. Olha essa simulação de uma carteira totalmente conservadora só em renda fixa nos últimos 20 anos e como ela rendeu praticamente o dobro do que teve a rentabilidade do Ibovespa no mesmo período. Agora, já se for uma carteira de investimento mais arrojada, com um pouco mais de ativos de risco, com as estratégias certas, é claro que a rentabilidade tende a subir também. Uma carteira mais arrojada assim teve uma rentabilidade acima da inflação de 9,3% ao ano, quando a gente não abate a inflação de 15,6% ao ano. Então sim, existe um jeito certo, através de uma estratégia única que te mostra qual ativo você deve comprar, qual você deve vender e quando fazer isso. E principalmente, quanto investir em cada ativo. Por isso que se você tem dúvidas de qual é o título de renda fixa certo para você, se você quer saber quando comprar e quando vender um ativo dentro da tua carteira, dentro do teu contexto de vida pessoal, a gente tá oferecendo algumas vagas limitadas aqui no clube para te entregar um plano sob medida de melhorias na tua carteira de investimentos. Para que a gente olhe junto contigo numa reunião individual, onde é que existe espaço para você investir ainda melhor e alcançar mais rápido a tua liberdade financeira. Como esse encontro é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder, no mínimo uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que tá aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Tá, beleza. Agora vamos responder se vale a pena investir nesse título do Tesouro Renda Mais aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender
é que além de ter vários vencimentos diferentes, esse título aqui ele se comporta de uma maneira diferente do que a gente está acostumado do Tesouro IPCA+ padrão na renda fixa. O Renda Mais, ele te dá esse prazo de vencimento e a partir dali ele começa a te pagar uma renda mensal durante 20 anos. Ou seja, chegou no vencimento do título, você não tem mais o patrimônio, você agora tem uma renda mensal. Se quiser usar mais o patrimônio, ele não existe, tem que aguardar a renda cair no período de 20 anos. Depois do espaço de 20 anos, essa renda cessa e acabou o título. Então, pra gente entender se isso aqui vale a pena, a gente precisa entender os riscos por trás dessa nova forma de investir. E o primeiro risco é que o futuro é completamente imprevisível. E eu tô falando isso porque o cenário econômico do Brasil pode sim piorar. Mesmo que lá em 2016 estava tudo parecendo muito pior do que agora, inclusive, e a taxa não escalou para IPCA mais 9, não dá pra gente se basear somente nisso e achar que vai ser sempre assim no futuro. Até porque o nosso panorama fiscal pode sim se deteriorar ainda mais. Já tem muita gente começando a ficar pessimista para 2026. E aí, caso algo assim aconteça, quem investir no Tesouro Renda Mais lá de 2065 vai precisar estar pronto para ver seu título desvalorizar 20, 30, 40, 60%. Ah, Felipe, mas a gente tá falando de renda fixa. Caso ela se desvalorize no meio do caminho, é só esperar até o final do prazo para eu receber exatamente a taxa que eu contratei. Isso é verdade, mas isso puxa também o segundo risco. O prazo é extremamente longo. Em alguns cenários, a gente tá falando de uma renda fixa de 2065. São 40 anos para começar a receber a renda dessa renda fixa. E ela só acaba de te pagar, na verdade, daqui a 60 anos. Então não é tão simples esperar um prazo desse assim. A não ser que você esteja fazendo um planejamento para o seu filho, para um neto seu, esse prazo é muito maior do que a maioria dos nossos planejamentos financeiros de aposentadoria com investimento. Além disso, o título te garante uma renda por 20 anos e depois acabou a renda. Isso também precisa estar mapeado. E é por isso que o terceiro risco é justamente o da marcação a mercado, que pode te tirar do jogo antes da hora. Eu tenho certeza absoluta que caso esse título caia muito, você vai querer trocar de ativo e muita gente vai vender na baixa, fazendo com que você, na verdade, perca dinheiro, já que a gente tá falando de um ativo de risco altíssimo. Feito todo esse panorama, fica a pergunta: vale a pena investir num tesouro direto como esse? E a resposta é sim, pode ser que faça muito sentido sim. Só que você precisa fazer isso da maneira certa e não simplesmente chegar a colocar uma boa parte do teu dinheiro somente porque existe um potencial de retorno. Como é que eu faria ou que eu aconselharia profissionalmente o investidor a fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa ter parcelas pequenas em ativos de risco altíssimo como esse. Aqui no Clube do Valor a gente gosta de usar a famosa regra dos 3%, onde nenhum ativo de forma específica deve superar mais de 3% do teu patrimônio como um todo. Seguindo essa regra, naturalmente você já vai limitar a tua exposição a ativos de risco como o Tesouro Renda Mais 2065. Além disso, um segundo passo muito inteligente é intercalar vencimentos. Por que colocar tudo no 2065? Ao invés de dividir um pouco esses vencimentos, já que todos têm projeção de valorização, sendo maior ou menor por causa do prazo. Mas assim você reduz o seu risco e mantém a possibilidade de retorno um pouco mais alto. E por último, você precisa entender se existe espaço para uma renda fixa atrelada à inflação na sua carteira. E você só vai ter clareza 100% se é hora de comprar ou de vender, tendo uma estratégia muito bem desenhada do seu portfólio. E é por isso que a gente disponibilizou algumas vagas do nosso plano sob medida de desenho de carteira de investimento, 100% gratuito com um dos nossos especialistas. Lembra de clicar no link aqui da descrição do vídeo. Agora, se você quiser conhecer outro ativo de renda fixa que pode ser a oportunidade desse ano, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.